Olá, bem-vindo ao novo episódio do podcast Eu Corredor do site correleve.com. Aqui a gente conversa sobre o universo da corrida e com pessoas normais, comuns, que começaram a praticar o esporte de uma forma leve e que hoje até se permitem a disputar provas internacionais, a competir em alto nível pelo Brasil e fora do país também. Hoje a gente vai conhecer a história de um desses corredores, jornalista por profissão, servidor público, mas que começou aos poucos na corrida, foi moldando o seu jeito, seu estilo dentro das provas e hoje é um maratonista com uma performance internacional. Estou falando de Luiz Duarte, que está aqui. Ele que é servidor público estadual, é assessor da Polícia Militar, não é isso, Luiz? Polícia Militar da Paraíba e maratonista. A última dele foi participar da maratona em Lima, no Peru, e conseguir a façanha de estar entre os 10 melhores brasileiros colocados na prova, no resultado final dessa prova. A gente vai conhecer um pouco da história de Luiz e é um prazer tê-lo aqui, Luiz, para a gente conversar sobre isso, sobre prova, preparação, sobre a sua chegada nas corridas de rua, como é que você faz, como é que você treina e principalmente essa divisão entre o dever da profissão, né, e também é quase que uma obrigação da prática do esporte, porque a gente se sente praticamente obrigado, né? Porque se um dia que a gente falta num treino, que a gente ou tá mal ou não vai, ou passa do sono, ou tem um problema vamos dizer assim, de físico mesmo e não pode comparecer ao treino, a gente fica um bocado para baixo e depois a gente recupera, claro, na volta dos treinos a gente recupera. Mas seja bem-vindo ao correleve.com, ao Eu Corredor. Obrigado, Hermes. Primeiramente dizer que é uma honra aqui estar com você, porque não vai ser só um entrevistado, mas também um exemplo. Eu costumo dizer que lá na Orla tem alguns porteiros, e você é um deles. Por que porteiro? Porque são as pessoas que chegam primeiro, ali antes das 5 horas da manhã, e não porque gosta, que ninguém vai estar treinando de madrugada porque gosta, né? Podia dormir um pouquinho, mas porque tem as obrigações. Então, estou muito feliz de estar aqui, né? O programa fala de pessoas reais, eu sou uma pessoa real. Exatamente. A gente sabe o desafio que é estar conciliando a vida da gente para estar treinando e principalmente na questão de maratona e performance. Você que já fez uma das maratonas mais difíceis do Brasil sabe o quanto é difícil treinar para maratona. Exatamente. E treinar para performance é mais difícil ainda. Então, estou muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que a gente vai fazer uma conversa muito boa, enriquecedora e inspiradora acima de tudo. Vamos embora. Então vamos começar aí, porque você falou em treinamento. Quem é corredor sabe. Ciclo de maratona é muito mais difícil do que a prova propriamente dita, né? Fazer 42 quilômetros, você estando bem condicionado, bem preparado, sabendo o que é que vai executar naquele dia da prova. Claro, não sei se ocorre com você, mas tem um pouquinho de nervosismo ali na hora da largada, aquela ansiedade. Eu não digo nem nervosismo, é ansiedade mesmo para saber se o músculo vai responder bem, se seu corpo vai estar... principalmente quando é fora do seu estado, fora do seu habitat, se seu corpo vai se adaptar àquela região. Isso ocorre com você também, né, Luiz? Eu costumo dizer a todo mundo que maratona são 42,195, né? É longe. Então, maratona, por ser longe, você tem que estar bem preparado. E por ser longe, você não sabe o que vai acontecer nessa caminhada. É como você saísse daqui para São Paulo em um carro, pode ser mais perfeito possível, mas quem garante que esse carro não vai dar problema até chegar lá? Tem as intempéries, os imprevistos, né? Exatamente. Então, para isso, né, para maratona, principalmente no ciclo, a gente não trabalha só corpo. Se você trabalhar só corpo, você está arriscado. Você tem que trabalhar corpo e mente, né? Eu trabalho muito a parte mental porque maratona, queira ou não, depois dos 30, a dor vem. Exatamente. E exatamente. quem é que Aí me permita, você já passou dessa barreira dos 30. Então, sempre falam em relação a uma barreira. Eu hoje em dia, graças a Deus... Mas eu tô falando da idade, viu? Sim, estou com 40 esse ano, né? E aí, por fazer isso daí, já estou aí meio que inclinado, né, a deixar essa parte de maratona. Sou sincero com todo mundo, maratona não tem muita saúde, e não tem saúde, na verdade, porque é muito tempo de exposição para o corpo, né? É desgastante. Você, antes de fazer maratona, o importante é ir num cardiologista,
tem que ir, tem que ver, porque vai ser um tempo de exposição grande. Tem que olhar suas taxas laboratoriais, porque se você tiver com ferro baixo, você vai ter anemia. Muito tempo de exposição. Se você tiver com B12 baixo, você não vai recuperar. Não quero entrar na parte médica, só falando como atleta. Sim, tá? sim, claro. Tem que entrar nessa parte. Tem que ficar fortalecendo, principalmente glúteo. Eu acho que você está trazendo aí um exemplo que você segue, não é isso? Exatamente. Essa programação que você seguiu. Quem quiser correr por longevidade, que é o que eu defendo, fui agora no Peru o 10º brasileiro, fiz aqui todo mundo fala, né? O Sub-3, eu tenho vários aí, mas eu sempre digo, não foque nessa parte de resultado, foque na longevidade. Porque Sim. Resultado, daqui a 3 anos, acredito, eu continuar correndo, eu não vou ter garantia que vou ter. Sim. Agora, a longevidade, que aqui eu estou na frente de um exemplo. Terminar o percurso. Terminar o percurso, eu digo que eu estou na frente do exemplo, porque eu passo lá por você, eu digo, olha, minha meta é chegar correndo... aos 60, passar a barreira dos 60 correndo, Exatamente, né? Eu já passei essa barreira dos 60 e fiz minha maratona na época, também eu estava nessa faixa etária dos 40 anos. Então eu sabia exatamente o que eu queria, porque eu nunca tive pretensão de disputar mais de uma maratona. Eu queria fazer uma maratona e sentir o que é realmente aquele desafio. E senti. Uma maratona legal, bem feita e tal. A barreira que você estava falando dos 30, fui sentir lá nos 35. E aí é mais mental do que física. É claro, tem as diferenças de pace, da velocidade que cada um imprime numa prova dessa, Luiz. Mas eu acho que também para um atleta de elite, ele também coloca assim, essa guerra mental para controlar o tempo, não estourar, completar a prova e fazer dentro ou até um pouquinho melhor do que foi programado. Exatamente. A maratona eu gosto da maratona. Eu digo, não tem saúde, mas eu gosto, porque ela é uma oportunidade de você ver o quanto você é gestor. A gente tem que fazer gestão de tudo, inclusive Exatamente. De decisões. Exatamente. Decisão de estratégia de prova. Por já ter sofrido em maratona, a partir do quilômetro 32, como é minha prova hoje em dia, até o 32 eu vou no ritmo controlado. Quando eu chego no 32 é que começa a minha prova de 10 quilômetros. Eu faço o meu melhor tempo na prova a partir dos 32. Essa é a sua estratégia? Minha estratégia. Tanto que agora em Lima, participei no último domingo da Maratona de Lima, lá no Peru. Eu, por uma questão de organização lá do percurso, a placa não estava muito bem identificada, eu acabei no quilômetro 41 e 700 metros, eu acabei passando direto. E lá na frente, uma pessoa de Florianópolis, né, que me acompanha por rede social, aí viu, me parou, aí disse, por que você tá dando a segunda volta agora? Aí perguntou, você quebrou? Que para quem é de casa, quebrar é quando o ritmo cai. Exatamente. Aí eu disse, não, eu tô procurando a largada. Ele, rapaz, é lá na frente. E aí eu voltei no desespero. Voltou de novo. Olha só, depois de 41 quilômetros eu consegui Esse é um imprevisto que a gente estava falando, né? Que nem sai, foge do roteiro do que a gente programou. Exatamente, porque ali naquele momento eu estava ali na cabeça, já ia fechar 2 horas e 47 a maratona, já estava ali tranquilo, só que surgiu um imprevisto. E, eita, agora, se eu não salvar a minha prova, eu não vou ser sub-3, que já é abaixo de 3 horas. Isso, E aí eu tive que fazer aquele controle, voltar... O sub-3 lhe coloca numa condição de ranquear para outras provas internacionais, não é isso? Existe hoje internacionalmente existe aí maratonas que se chamam de majors. Majors. Né? São maiores maratonas do mundo. São 6. São 6, né? E elas carregam, uma delas carrega uma mística, né? Que é a Maratona de Boston. Só vai para lá quem consegue índice, em regra geral é essa. Índice seria o quê? Correr ali num tempo. Meu tempo com a minha idade é entre 2 horas e 55 e para poder garantir, né? Porque então você já estaria pré-selecionado aí. Hoje já... O meu, para minha idade, é 3 horas e 5. Aí eu fiz 2 horas e 54, mesmo com todos esses imprevistos, então já é uma garantia que a vaga está garantida se eu for. Então, o Sub-3, né, principalmente para quem tem mais de 30 anos, para quem quer fazer essa prova, né, de Boston, ela é um pré-requisito sine qua non, né? Sem ele, você nem pense que não vai ter como chegar e tudo. Então, esse Sub-3, na maratona, a gente marca como um indicador de performance mais à frente, que é fazer a maratona aí abaixo de 3 horas, dar um pace médio de 4,15. 4,15. Graças a Deus hoje eu ia correr uma maratona em condições, né, de frio, percurso plano, que você sabe que ajuda. Hoje já correria abaixo de 3,50 de pace, né? Isso aí já tô aí, mas... Isso quer dizer que você terminaria num tempo menor do que você terminou a prova de Lima.
Porque Hoje, também tem o imprevisto, né? Aí que você relatou. você faz sua preparação, mas a prova, ela tem que casar com o que você quer. Por exemplo... Pronto. Aí eu te pergunto, você faz a preparação para 4h15, mas chegar na prova você arrisca os 4? Não tanto, porque o que é que acontece? A gente, durante o treino, a gente tem que ensaiar ritmo de prova, né? E a gente mora numa cidade onde a umidade é de 95%. A umidade, aí você vai respirando Você mais... faz aquele tempo rum, né? Exatamente. Só que eu tenho uma cidade que é com clima bastante hostil para performar. Isso. Eu tenho uma umidade de 95%, então eu respiro mais água do que ar, meu coração bate mais, a frequência sobe e eu vou desgastando mais. Então eu não tenho como fazer perfeitamente aqui o ritmo de prova. Eu faço um ensaio com a sensação de. E com a sensação eu já consigo colocar na prova. De repente, se lá na prova eu não estou me sentindo bem, vou baixar. E se isso acontecer antes do 30º quilômetro, você não sabe se vai ter um final feliz ou não. Aí eu te pergunto, o ensaio que você faz, você leva em conta hidratação, suplementação, tudo isso que você vai fazer durante a prova você faz, até mesmo o tênis que você vai usar na prova, a roupa que você vai usar na prova, se usa bermuda térmica, se não usa, tudo isso você encaixa dentro desse ensaio, vamos dizer assim? Maratona, eu costumo dizer a todo mundo, maratona ela já acontece no ciclo. Então você tem que fazer ela no ciclo. A questão a musculatura que vai doer lá, por exemplo, eu fiz agora, a prova tinha muita falso plano, né? Sim, isso aí aquelas rampazinhas que você vai descobrindo que é uma ladeira. Exatamente. Durante o percurso você vai descobrindo que tem uma ladeirinha ladeira. ali. Isso força, por exemplo, o quadríceps, essa parte de frente. Então na academia eu já tenho que estar com isso aí, porque se a dor chegar lá e eu não tiver fortalecido, acabou a maratona. Quanto tempo você faz de academia? Quantos dias por semana? Eu tento encaixar 4 dias porque eu não faço direcionado só para corrida. Você sabe, né? Eu fiz 40 anos agora e o que garante longevidade pra gente é massa muscular. Escapar da sarcopenia. Né? Não é pace. Então eu faço primeiramente por saúde, né? Pra questão de ter uma massa muscular boa, independente de pace. E para não machucar na corrida. Então eu coloco de 4 a 5 dias, mas 2 dias eu acho que é interessante. Sim, e descanso? Descanso é meu calo, né? Pela questão da profissão e família e tudo. Eu não sou um exemplo. É por isso que eu perguntei, porque assim, a gente fala de descanso, mas se você for pegar os corredores, assim, a grande maioria não faz aquele descanso que deveria fazer. Eu não faço. Pronto, você não faz. Não sou um exemplo em relação também ao descanso, não porque... eu não faço por questão de opção. O cara diz assim, cara, o ideal é você dormir 9 horas da noite e tal, para 4 horas você se acordar e treinar. Esquece, 9 horas da noite eu não consigo dormir. O podcast aqui, como ele fala muito de vida real, já é um espaço assim para a gente dizer o que é que a literatura diz, né? Os cardiologistas e tudo mais, é para dormir de 8 a 10 horas. Eu sou sincero, se eu dormir 10 horas, eu só vou ter 14 horas para cuidar da família, para poder treinar e trabalhar. Não dá para mim. Não dá, é difícil. O boleto não vai ser pago. Exatamente, ainda tem os boletos. Então eu não quero dizer assim que eu sacrifico o meu descanso para treinar. Eu faço o quê? Eu faço uma gestão de tempo para que eu possa me cuidar e tudo, mas em termos de ideal, na vida atual de hoje, que é uma vida corrida, eu não tenho condições, acredito que você não tem, e a maioria dos corredores. Como é que a gente supre isso? Que o sono é importante. É tentando dormir bem. Eu só tenho 5, 6 horas para dormir, então aquelas 5, 6 horas tem que ser uma qualidade quase que perfeita. Exatamente. Agora, Luiz, você disse, fiz a maratona, estou me preparando aí já numa inclinação. Quando você fala inclinação, você quer falar de saída dessas provas de performance, né? Mas sua intenção é continuar praticando a corrida. A corrida eu tenho... Que é estilo de vida. É um estilo de vida, né? Antes, né? Eu não tinha essa alimentação e tudo. Como foi que eu entrei na corrida? E eu costumo dizer a todo mundo, toda história tem um início, um meio e um fim. Qual foi o meu início na corrida? Perder peso. Eu tava com 107 quilos, depois da pandemia. Qual é a tua altura? Eu tenho 1,86. 1,86? Tava com sobrepeso. Um sobrepeso mas para a tua altura ainda tá... Mas aí já o médico tá dizendo, cuidado, tudo a visceral, a gordura visceral tava alta, tudo, já tinha recebido alguns alertas. E aí, o início da minha história na corrida foi para perder peso, para ganhar bem-estar. O meio dela foi o quê? Eu comecei a gostar, entrei na performance, que é tentar tempo e outras coisas. E aí eu fui. Só que eu cheguei um momento, pela idade, né?
por estudar mais, né, sobre corrida, apesar de ser da área, mas eu tenho que saber o que tá fazendo. Que Sim. eu vi que eu tinha que marcar um fim. Porque se eu não marcasse um fim, eu ia estar eu ia estar em contradição do que eu entrei. Eu não entrei para ganhar saúde. Se eu ficar performando por muito tempo, fazendo maratona, de repente A saúde vai embora. Vai então, embora. hoje eu penso em deixar a performance, deixar a maratona para poder voltar a me encontrar lá com o início. Correr por saúde. O que é correr por saúde? Um volumezinho baixo ali, sem muita intensidade, e apenas manter ali o VO2, né, que é o indicador de condicionamento. Sim. É para isso. Então, é sair da corrida em performance, que eu gosto, mas não tem saúde, não é bom para musculatura e nem para articulação, para poder ter saúde. Mas me permita, que eu soube que você disse isso quando ia fazer a maratona de Lima, mas já tem uma programada lá na frente. Não, o que é que acontece? Eu anunciei, né, a aposentadoria justamente por esses argumentos que eu disse, em busca de saúde, né, pela questão mesmo da rotina, que é complicado para conciliar, né, então já tinha marcado lá em Lima, né, um grupo de apoiadores que eu tenho, né, de uma agência que é de fora, eles viram na hora que eu cheguei, né, e eles estavam torcendo, né, que eu batesse lá um tempão e tudo, aí viram e ficaram sabendo, né, aí pensaram que eu estava triste, aí me trouxeram essa proposta. Luiz, que foi uma propaganda usada aí para o recordista mundial. Luiz, todo mundo merece um tempo para fechar a história, que no caso foi o sub 2 horas. Então você merece seu tempo para fechar a história. Veja uma maratona que a gente vai bancar tudo para você ir. Aí me deu algumas opções, tudo. Legal. Aí eu tô avaliando, né? E você já escolheu, não? Não, eu tô avaliando porque... Vamos dizer aqui em primeira mão. Eu tô avaliando porque o que é que acontece? Toda maratona, ela só acontece depois que eu vejo a questão da saúde, né? Agora eu não tenho como fazer exames laboratoriais, porque a gente tem que passar 40 dias que o corpo ainda tá inflamado, né? E conversar com a equipe que me acompanha, que me orienta, para ver, né, se eu tenho condições, olhar a minha rotina também, né? Porque um ciclo maratona, ou eu entro para fazer bem feito, ou eu nem entro. Mas seria este ano ainda? Não, o que ofereceram, né, em primeira mão, né, ofereceram algumas provas, né, que vai estar lá presente a agência, né, no caso a New Balance de Porto Alegre, que acontece dia 12 de julho. Sim. A grande prova. É uma grande prova. Não, né? fiz Porto Alegre, mas eu sei que é um percurso reto, praticamente reto. Aí a mesma empresa, Porto Alegre é o lugar perfeito na América do Sul para performar. Quer fazer um tempão? Porto Alegre. Porto Alegre, Florianópolis, parece que Florianópolis já colocaram umas ladeirazinhas, umas Florianópolis rampas, é onde eu tenho o meu recorde pessoal, né? Fiz 2 horas e 46 e 23 segundos lá, mas não é um percurso fácil, não. Não. É porque no dia foi meu dia M. E aí foi Porto Alegre, né? SP City, né? Que é uma prova super organizada no Brasil, nunca tive oportunidade de ir, em julho também. E a outra seria Buenos Aires, na Argentina, em setembro. Que aí eu teria mais tempo de me preparar e de tudo. E por ser uma prova internacional, né? Eu gosto de agregar, eu não gosto de correr por números, né? Porque senão eu pegava, alugava uma casa lá em Porto Alegre e ficava indo todo ano. Sim. Ia melhorar todo ano mesmo. Isso. Porque assim, é uma... Não assim, desprezando, mas é uma zona de conforto ali. Claro, mas é assim, porque você faz vamos dizer assim, uma agenda seletiva, né? Exato. Das provas que você quer participar durante o ano. Porque você atingiu um estágio de performance de elite. Então você tem que escolher as provas. Isso está dentro de um calendário até fisiológico para você, né? Muito mais do que fisiológico, mas se programar dentro daquele calendário da sua equipe, que sua equipe vai traçar para você atingir aquelas metas durante o ano. Então, você fazer maratona em cima de maratona, até mesmo provas mais curtas, uma em cima da outra, não lhe dá resultado e pode até lhe colocar em risco, né? Exatamente. É para quem busca estar em elite, para quem busca números, eu tenho que ter número, tenho que ter o pace, vai ter que estar procurando aí essas maratonas. No meu caso, eu gosto de enfrentar o difícil. O difícil. Como agora em Lima, cheguei bem preparado mesmo. Ninguém faz uma prova daquela se não estiver bem preparado mesmo. Quantos inscritos tinham na prova de Lima? Foram 20 mil inscritos. 20 mil inscritos. Desses, 13 mil fizeram meia maratona e 7 mil fizeram maratona.
Brasileiros, você sabe? 2.100 brasileiros participaram da prova dos 5.000 estrangeiros que tinham. O teu tempo foi quanto? Meu tempo final ficou 2 horas e 54, né? Mas aí ficou Dentro quase daquele... 44 quilômetros. É, né? mas dentro daquele imprevisto que você teve, Exato. né? Mas mesmo assim, ainda esse tempo final me garantiu a vaga aí para Bosch e também como o melhor brasileiro, como o 10º melhor brasileiro, para você ver o nível de dificuldade da prova, né? Ficou, se não tivesse tido esse problema, ia estar ali, acredito, não olhei direito, mas o 5º, o 6º colocado, não sei, dos melhores brasileiros, mas tudo é providência divina, né? De repente, isso aí nada aconteceu. acontece por acaso. Isso e aí você tira a lição disso aí também, né? Falando ainda de escolha de maratona, que é o que eu digo a todo mundo, maratona, ela serve para você se disciplinar, né? Não tem instrumento melhor de você cuidar da sua saúde, né? No caso, se cuidar, do que estar em um ciclo de maratona, que eu digo de se cuidar o quê? De ter mais disciplina na alimentação, fortalecimento, porque você sabe, se eu errar aqui, eu vou sofrer no dia da maratona. Você se compromete com você mesmo, né? Você faz as escolhas. É um compromisso. Por exemplo, você está treinando num ciclo de maratona. Antes de correr, você gostava de tomar um vinho, tomar uma cerveja e tal. Então, se no meio daquele ciclo, perto de uma prova, você entra numa bebedeira, você vai pagar. Exatamente. Você vai pagar. O maratonista que a gente tem um longão, que é o treino mais longo da semana, Isso. que é no sábado, né? Alguns fazem no domingo, no caso, às vezes eu faço mais no domingo. Mas tem muita gente que quando faz o longão, aí tira aquele... Aí depois do longão, seu corpo fica tentando se recuperar. Ele vai precisar de água, de alimento. Muita gente pega esse dia para fazer o quê? Começar a beber, que o álcool vai ali desidratando e tudo. Então, você vai se auto-sabotando. Se você não fizer essas escolhas, se você escolher o maratona, então vai ter que vai ter que fazer várias escolhas de vida. Falar em longão, quando você está fazendo um ciclo de maratona, o teu longão de quantos quilômetros? Olha, o longão, ele... primeiro dizer que são várias metodologias que existem e nenhuma está errada, né? Todas elas estão certas. Porque tem um longão de pace mais lento, exato. Tem um longão que você faz mais quase que um intervalado, né? Exato. Na metodologia que me norteia, né, que me coloca, ela faz uma parte mista, né? No começo começa com longões blocados, né? Sim. Quais são os longões blocados? Vou fazer aqui, por exemplo, 25 km, vai ser 10 de um jeito, 10 de outro, 5 de outro. Quer dizer, não é intervalado, na verdade é um fartlek. São os blocos. Os blocos, é um fartlek mais longo, vamos dizer assim. Tem um longão progressivo, né, que aí depende do dia, mas vai aumentando a velocidade ou vai diminuindo, aí depende do dia. Tem um longão que eu faço ele mais leve, né, que a gente chama no Z2, né? Isso. E no final eu faço... Esse Z2 aí que me interessa. Quantos quilômetros você faz num longão desse? Se você quiser evoluir na corrida, quer correr rápido, aprenda a correr devagar. Mas não é devagar no que você bota no Instagram e em rede social, porque eu vejo, às vezes, bota lá, eita, hoje foi leve, mas não é leve, eu conheço o que é leve. O que é leve é você sentir que tá leve. Eu mesmo, quando corro acima do pace 6, né, aí às vezes o pessoal se impressiona. Não, Luiz, o que foi que aconteceu? Tá machucado? Não, isso aqui já tá dentro da programação. Tal. Então o Z2, do volume que eu faço para maratona, para esse agora eu fiz 2.000 quilômetros de treinamento, né? E aí eu digo sem medo de errar. E desses 2.000 quilômetros foram 1.500 em baixa intensidade, no Z2. Em baixa intensidade. Vamos compreender mais ainda para deixar bem claro para quem está nos assistindo. Você disse que o seu pace 4,15. Então, o que seria uma baixa intensidade dentro dessa sua proposta de Z2? No caso, meu pace hoje, né, de maratona, o que saiu agora foi 3,58, né? Certo, então, 3,58. Quando eu tô no leve é 5,20 ali, acima. Não tenho isso aí. Eu sou uma pessoa que gosta de correr com várias pessoas. Sim. Eu encontro ali na orla... Aí você vai conversando, batendo aquele papo e tal. Aí chega, se impressiona. Correr comigo, achando que eu vou... exagerar. Eu tô correndo ali devagar. E aí chega e diz, não tá muito devagar pra você, não. Tá benéfico pra mim. Então eu gosto muito de correr. Até porque você se segura também, né? No ritmo daquela pessoa. Você nota que aquela pessoa corre ali naquela faixa que você quer. Então você vai ali naquela sintonia. Exatamente. Vou na sintonia, né? E vou tentando contribuir também pra corrida. Porque... incentiva o outro. Exatamente. E eu vejo, assim, quando eu encosto para correr com alguém, eu vejo que a pessoa tem um potencial muito grande, mas tem um bloqueio mental ainda que não deixa o corpo evoluir. Que é uma coisa que eu já tive. Eu hoje, pela respiração e pela passada de quem está correndo comigo, eu sei do potencial dela. Eu sei o que está atrapalhando ela.
Então tem colegas que eu tô ali correndo com ele, aí eu digo, não olha pro relógio e segue aqui comigo, vai me puxando a 5h15. Ele puxa a 5 sem nem perceber. Então aí quando eu paro, eu digo, ó, tu tava puxando a 5. Puxou mais Porque eu ficava dizendo, eita, isso. tá 5h15, tá 5h15. E ele não olhar pro relógio. Então, eu sempre tô tentando aí, quando eu corro com alguém, contribuir com aquilo que o progresso dele. Comigo. O progresso dele, né? Exatamente. Agora, Luiz, você faz uso de suplementação? A suplementação que eu falo, claro, tem nada de anabolizante, nem de drogas ilegais. Eu estou falando de suplementação, de creatina, de whey, de B12, né, de coenzima. Você faz suplementação? O que é que acontece? Eu primeiro analiso as taxas, né? Tudo é acompanhado por profissionais, né? Mas hoje em dia eu tomo creatina. Creatina normal. Tomo diariamente. O whey é aquela praticidade, né? Que, por exemplo, eu trabalhando, aí eu não vou ter como levar 3 ovos, eu vou abrir... Sim. Quando abre ovos no ambiente... Complementar a proteína, né? Que aí, não tem que aguente você trazer uma marmita com ovo. Tem vezes que não dá, então aí o whey é a praticidade. Essa questão de B12, aí é orientado pelos profissionais, nutricionista. Né? Porque tem fases que a gente não consegue suprir com a alimentação, né? Tem muita gente aí quando toma ferro, tudo, é porque não tá conseguindo. Eu, nesse caso de ferro, minha alimentação sempre é baseada naquilo ali. Eu como fígado 2 vezes por semana, tem gente que não gosta de fígado, não é um gosto bom, mas como por causa disso... Também gosto. Misturado fígado, ali. Atum. Exatamente, 2 vezes por semana, tudo, aí vai, a B12 também vai estar ali, mas não faço, né? E falando até de anabolizante, eu não uso, não tenho nada a ver aí quem usa, tudo, só acho feio quem usa para pódio. Mas há um perigo muito grande a pessoa usar anabolizante, seja para corrida, seja para musculação, é muito grande o risco. A gente costuma... E sei que tem gente que usa. Tem uma grande polêmica disso aí hoje em dia. Eu acho assim, o melhor antídoto pro pessoal é a consciência. Às vezes você sobe ali no pódio, tem gente até que ganha premiação aí em dinheiro, né? Você se pergunta assim, rapaz, será que eu tô sendo honesta com o esporte que eu gosto? Porque tem caso que tá ali ganhando dinheiro, tá tirando dinheiro de quem vive daquilo, por exemplo. Exato. Então a análise é da consciência, assim, ó. Você e Deus, será que eu tô sendo justo com o mundo e justo com o esporte que eu pratico? Eu acho que isso aí é o melhor antídoto. Eu não entro no mérito de quem toma, de quem não toma. Eu só sei de uma coisa, eu não tomo. A hora que quiser me testar, para mim é uma honra quando eu faço esses exames, né? Eu jogo já para cardiologista que me acompanha, nutricionista, tudo. Não para querer provar alguma coisa, mas para que seja ali um objeto de estudo para ver que é sim possível performar limpo, é sim possível fazer maratona limpa, né? Então, limpo que eu digo é sem uso desses artifícios, né? Mas é claro que, como todo bom corredor, você não começou fazendo 42 quilômetros. Você começou aos pouquinhos e você disse que estava com sobrepeso para a sua altura, né, para o seu corpo. Você começou a fazer provas de quanto? A primeira prova que você fez? Então, hoje em dia, diferente da hora que eu comecei, né, mesmo sendo um período curto, né, pós-pandemia, foi ali 2020, outubro de 2020, hoje o pessoal quer muito... Você começou depois da pandemia? A treinar a corrida mesmo, depois da pandemia. Eu corria antes, mas não... então é muito pouco tempo. E aí o que é que acontece? O pessoal quer logo a coisa imediata. Acha que é uma escada só de poucos degraus, né? Acha que fez 5, eita, já posso ir para 10, já posso ir para 15, 21, 42. Eu estava discutindo, inclusive, com alguns pessoal de assessoria, que cuida de assessoria esportiva, profissionais que são dedicados a isso, né? Que na cabeça do corredor que nunca fez prova tal, então ele faz a 5 e já acha que dá para 10. Depois da 10 já acha que dá para 21. E não faz esse processo vamos dizer assim, de construção do seu corpo, da sua mente, para chegar aos 21 e depois, futuramente, aos 42, né? Eu acho assim, no caso de maratona, que o pessoal tem um tempo para fazer maratona, não seria o tempo, seria seu corpo estar preparado por isso, porque maratona tem uma carga muscular e articular muito grande, exige muito. É diferente de uma prova de 5, diferente de 10. Com certeza. É diferente de 21, porque não é só dobrar a distância, não. É você dobrar a capacidade do seu corpo de poder suportar aquilo ali. Então, eu comecei treinando ali 5, 10,
21, eu demorei bastante para estar ali em 21, porque... Demorei que eu digo assim, né? Porque depois dos 15 quilômetros eu sofria muito, né? E aí eu ficava, como é que eu vou logo para 42? Então depois que eu fui o 21, que eu vi que o 21 estava uma coisa confortável, meu corpo já estava bem, frequência cardíaca estava ali aguentando, musculatura, eu digo, não, agora é hora de ir para os 42. Também sofri em 42 no começo, tudo. Sim. A primeira prova de 42 foi em que tempo? A minha primeira prova de 40... Primeiramente eu sou eu acho que você nunca conheceu um corredor que admitisse isso, né? Se tiver, né? Mas você hoje está conhecendo uma pessoa que foi fazer a primeira maratona e não conseguiu concluir. Certo. Talvez a primeira pessoa que você esteja conhecendo que se propôs a fazer e não concluiu se chama Luiz Duarte. Certo. Fui fazer a maratona, quando chegou no quilômetro 35,650, né? Eu tenho decorado. Meu corpo não aguentou mais seguir. Eu estava passando ali perto do Centro de Convenções. Foi aqui mesmo. João Pessoa. Eu passei ali perto da Estação Ciência, tem uma mata lá, pronto. Eu só olhei a mata, sentei, deitei, abri os braços, aí pronto. Um amigo meu já chamou o carro para poder me levar, porque eu não aguentava mais correr. Aí eu vou pegar, porque aí a gente tira exemplos disso aí. O cara vai fazer, você hoje é um corredor de performance, mas o endurance tem muito isso. Então, o que foi que houve na sua avaliação, hoje você olhando, revisitando o passado, o que é que houve naquela prova? Você saiu além do que deveria sair, exagerou no ritmo inicialmente, o que foi que houve? Naquele tempo ali, no meu caso, foi falta de planejamento melhor da prova. Qual é o objetivo de você fazer a primeira maratona? Eu digo a todo mundo, é completar. E ali eu não fui só para completar, eu fui, além de completar, eu queria... fazer ali o meu melhor tempo, né? Fazer um tempo já em performance. Eu já estava pensando em tempo, sem nem saber como meu corpo se comportava depois do 34º quilômetro, tanto que eu caí antes dos 36. Fui querer fazer tempo e ainda ser pódio da prova. Como é que você nunca passou por uma experiência e coloca vários objetivos? Então já deixo como exemplo de alguém que não completou a primeira, que a primeira vá para completar, conhecer seu corpo, vá sem pressão. Então ali eu acho que misturou pressão com isso aí, acabei correndo. Naquele dia ali eu levantei, eu falei dentro do carro e escrevi em minha rede social, hoje eu estou triste porque eu não consegui me tornar um maratonista, mas eu confio nos planos de Deus e um dia eu vou ser referência nessa distância. E você se tornou. Graças a Deus. Você se tornou. Emil Zatopek, quem dizia, que era uma lenda na maratona, Emil Zatopek dizia, você quer correr, corra 1 milha. Você quer saber o que é outra vida, corra uma maratona. Exatamente. A maratona é outra vida. Exatamente, é um esporte dentro da corrida. E é um esporte dentro da corrida, é um esporte duro, não é fácil duro, não. Eu digo a todo mundo, só faça maratona se você puder fazer, não faça com status. Eu digo aconselhei já várias pessoas isso, quer fazer uma maratona? Então se prepare. Exato. Se prepare, porque se você não se preparar, você vai quebrar. E hoje em dia, por ser maratonista, graças a Deus aí, que estou, né, sendo uma referência aí de muitos. Tem muita gente que fica, eita, agora me deu vontade de fazer maratona. Opa, não é assim não. Pense direitinho. Vai com calma. Porque você não vai deixar de ser mais corredor ou menos corredor se fizer maratona. Você trabalha com assessoria? Você é de uma assessoria? Integra uma assessoria? Hoje eu estou sendo, por questão de rotina, tudo, hoje eu estou sendo acompanhado, mais consultoria com um colega meu, que ele é de Portugal, está estudando, fazendo estágio no Quênia, e aí ali a gente monta de acordo com isso aí, mas não sou de assessoria, não tenho um treinador mesmo, assim, eu tenho um consultor, né, para poder estar fazendo esses treinos, até pela questão da rotina. Por que eu digo de rotina? Eu falei até com um colega, né, que a gente tava vendo se ele me treinava. Hoje eu não consigo ter um treinador, teria que ter uma babá. Que é aquelas planilhas, né? Porque minha planilha tem que estar mudando, por questão de trabalho, tudo. Por exemplo, hoje de manhã surgiu uma coisa de trabalho, eu já não consegui treinar, um exemplo, né, que hoje surgiu. Então aí agora você tem que fazer uma adaptação para tentar até recompensar esse dia que você, vamos dizer assim, perdeu. Exatamente. Né? E às vezes você nem perde. E aí eu já deixo uma dica, né, se possível, né, que é o programa. Pode ficar à vontade. Não existe dívida de treino. Perdi o treino, vou acumular, vou fazer um agora à tarde bem forte, amanhã de manhã já acordo, vou fazer outro forte. Não faça isso. Não fiz 5 hoje, vou fazer 10 amanhã, forte. Treino perdido, treino perdeu. Perdido, né? Olhar para frente. Então, eu preciso muito dessas adaptações.
como eu citei, né? Hoje de manhã eu tive um compromisso, não ia dar para treinar. Agora à tarde eu tô aqui, vou pegar minha filha, tudo, já não tem como treinar. Então já é uma mudança, e essa mudança existe fazendo o quê? Controle de carga. Na semana vou correr 50 quilômetros. Então, nesses 50 quilômetros eu tenho que fazer 10, um exemplo, né? Se for na regra do 80-20, tenho que fazer 10 mais de intensidade. Aí, de repente, eu faltei um treino que era de intensidade. Então, vai mexer em tudo. Não é só naquele dia, vai mexer na carga da semana. Então, para que eu pudesse sobreviver no esporte com a rotina que eu tenho, eu não teria que ter um treinador, teria que ter uma babá para ficar. Então, hoje em dia, realmente, eu tive... comecei com o Renato Veloso, né, que eu mando um abraço, sou muito grato a ele. O motivo de ter saído de lá justamente é porque eu tava com vergonha, assim, porque ele ficava tentando cuidar mesmo de mim, só que ele tem vários outros alunos, tudo. E eu me sentia assim, o rapaz, ele para ali, sei quantas horas para se preocupar com tudo. É tanto que a gente tem amizade, tudo. E aí fui vendo que esse ano tentei, né, era uma treinadora que ia me treinar, eu tinha desejo que ela me treinasse por eu ser fã dela, tudo, e ela ser uma estudiosa, tudo. Não deu certo por uma questão comercial, né, que um apoio que eu tenho, que era... Conflita com o apoio que a assessoria dela tem, aí pediram para eu escolher outra, tudo, aí resolvi ficar, e aí a gente vai montando de acordo, eu vou contribuindo para esse estudo, né, que é do amigo meu, que está em Portugal, né? E a gente vai trocando essa bola, mas praticamente hoje eu estou treinando por conta própria. Né? Você falou desse limite de corridas, que você pretende sair um pouco dessa fase de maratonista. Mas tem um limite de idade que você colocou para você mesmo? Vou parar aqui, deixar de fazer maratona em tal idade, quando eu atingir tal idade. 40 anos. 40 anos. Por que 40 anos? A partir de 40 anos, né, principalmente, o que vai te segurar é músculo. Você começa a perder a massa muscular. Metabolismo, depende de músculo. Tudo seu depende de músculo, né? Por isso que o pessoal até diz, Luiz, esse teu corpo aí em cima não te atrapalha não? Não me atrapalha porque eu vou trabalhando outras habilidades, de força, economia de corrida, tudo. Se eu quisesse melhorar meu pace em 5 segundos, né, por quilômetro, eu teria que estar perdendo massa magra. Então, eu estou perdendo saúde. Então, aí... Que é mais difícil recuperar nessa idade, exatamente, né? A partir dessa idade é mais difícil recuperar. Então, 40 anos era o limite justamente para cuidar da saúde, né? Cuidar melhor, né, da saúde, criar músculo, né, que vai me garantir longevidade. Então, o marco foi por isso. Não era porque eu queria deixar. Mas... Então, vamos que você faça aí a maratona da Argentina, que é lá em setembro. Depois da Argentina ainda tem outra ou não? Não, aí o que é que acontece? Eu ainda não estou decidido, né? Então vem outra por aí. Eu estou avaliando... Era ali, o final da história era Lima. Eu me preparei psicologicamente, inclusive. Majors, você já fez alguma? Já fez alguma? Eu sou sincero em relação a Major tem um status. Não tô aqui desmerecendo quem fez Boston, né? Mas Major, ela tem um status, certo? Vamos lá. A maratona mais barata que tiver da Major, né? Você faz todas aqui da América do Sul. Já começa daí, financeiramente. Tem um financeiro. Vamos pegar Boston. Boston aí, e aí eu já externo meu respeito a quem fez, porque tem gente que era sonho de ir pra Boston. Isso. Eu não tenho esse sonho, né? E aí eu externo meu respeito e tudo, mas será que lá tem os corredores mesmo que considera que seja maratona? Vamos falar de provas mais curtas aqui no Brasil, que são referências. Pampulha, Garoto e São Silvestre. Você já fez alguma dessas? Não. São Silvestre, esse ano eu vou fazer porque eu vou estar lá com a família e tudo, mas ninguém corre, né? É para colocar no currículo, né? Eu fiz uma São Silvestre. É porque eu acompanhei a vida todinha isso aí, né? Quando eu fiz meu recorde... Se bem que seu tempo já dava para qualificar você para um pilotão, não? Não, elite ainda não. Quando eu fiz o 2,46 na maratona, que é um tempasso assim, tudo, aí eu, não sei o que, tu fez 2,46, tu já fez a São Silvestre? Aí ficava... Porque a São Silvestre são 15, né? São 15, e você não consegue correr, no meu caso, que eu não tenho um índice ainda de elite, você não consegue correr. De ficar ali na frente no pelotão de elite e tal. Não consegue. Mas aí eu vou fazer mais porque eu vou estar lá, mas também não teve... Teu tempo para 10 hoje é quanto? Hoje dá 36 e alguma coisa. 36 alguma coisa. Hoje fazendo assim. É porque meu corpo é preparado para 42. Para 42, Tanto que eu fui longa distância. Fui o ano passado para a única prova que eu fiz, né, de 5 km, foi o ano passado, né?
E aí eu fui lá com o primeiro e o segundo colocado, né? Eles tinham 30 quilos a menos do que eu. Visivelmente, quando alguém via na foto, 30 quilos a menos, era outra corrida. E eu sofri para poder ir com eles ali e conseguir garantir meu lugar no pódio, que não foi na frente deles, claro. Se você olhar, rapaz, os corredores quenianos que estão batendo recorde em cima de recorde, você olha aqueles caras, como é que pode? Porque a compleição deles, né, a massa magra que ele tem ali em cima do corpo, praticamente não tem músculo, né? Então, assim, é muito difícil para a gente, nós, chegar a um estágio daquele. Nós, seres humanos normais, que eu estou falando. Não tem como, de repente, porque hoje a gente vai ver que eles são profissionais daquilo. Tem a idade e tudo mais. Mas quem não é profissional daquilo, como no seu caso, você é jornalista, você trabalha com a imagem, você está na frente da câmera. E também, você tem que ter um padrão estético. Exatamente, tem isso então, também. Então a gente vai tentando ali balancear de um modo que não atrapalhe a vida Você social. vai fazer o que você gosta no esporte, mas também tem que se preocupar um pouco com o seu lado profissional. Exatamente, né? Lado profissional, pessoal. E nós somos pais de família, então você também tem uma família para cuidar, não é isso? Exatamente, Luiz? tem a família para cuidar. A parte social, às vezes, uma família se reúne com a outra, tudo. Você tem que estar com uma aparência boa, né? Eu não vou dizer... Mas eu sou sincero. Essa parte social que a gente fala, às vezes a gente sacrifica muito também, né? Por conta dos treinos. Eu tento bastante sair de não estar... sacrificando, né? Porque a maratona, para você estar ajustado dentro da corrida, você tem que estar ajustado fora dela, né? Exato. Você não pode, que o pessoal diz equilibrar. Não é equilibrar, é desequilibrar a corrida e equilibrar a sua vida, porque você tem que trabalhar, é onde você paga seus boletos. Não vou mentir, o esporte hoje está caro, né? Maratona hoje, para você fazer, se você não investir financeiramente, você vai estar gastando a sua saúde. Se tiver um patrocínio também. Exatamente. Aí é onde eu busquei, né, através de trabalho, né, de rede social e fazendo aí, consegui, né, alguns apoios aí, estrutura. Mas importante. Mas eu digo a todo mundo, quando você parte para a maratona, você tem que investir. Infelizmente, você tem que investir, porque se você fizer uma prova, um longão, por exemplo, sem você estar tomando gel, vai tirar de algum canto do seu corpo. Exatamente. Um gel hoje em dia bom é o preço de um prato de comida, e às vezes você corre e gasta 3, 4. Exatamente, é verdade. Então eu sou sincero com todo mundo, maratona... Tem isotônico, tem gel, tem a creatina, tudo isso que você... tem os suplementos mesmo que você usa. Tem um tênis que você vai correr, queira ou não queira, hoje você vai ter que ter um tênis legal para correr, principalmente quem faz maratona, né? É uma exigência muito grande. Eu dizia antigamente, quando eu corria na corredor raiz, lá atrás mesmo do Copa, do Corredores da Praia, dizia, você pode correr só de calção, sem camisa, mas o tênis, você tem que botar um tênis bom para correr. Se você não botar um tênis que não seja para corrida, você vai se machucar. E fora isso, se criou um status também, né? Tem um lado, vou te dizer, o lado capitalista disso aí. Exatamente. Antigamente o que era normal, calção de jogo de futebol e camisa de abadá Era aí camisa de algodão mesmo, de algodão, você ia, tudo. Ficava pregado no corpo ali. Exatamente. Hoje em dia, se você encontra um corredor com a meia de algodão que não seja 100% poliamida, a meia poliamida ela começa a partir de R$60, já começa daí. Isso. Aí quando vê de meia de algodão, eita, tá correndo de meia de algodão. Quando... Eu vejo hoje em dia o pessoal começa a correr agora, tem que ter um tênis de placa e tudo, aquele que tá na moda. Que às vezes nem serve, né? Não serve, eu digo a todo mundo, eu sempre falo a todo mundo, você tem que fazer sua corrida ser sustentável. Se você pegar a sua fatura do cartão todo ano e tiver 12 parcelas de esporte e ela for crescendo, você não está fazendo a coisa certa. Você não está fazendo corrida, você está fazendo jogo de azar. Exatamente, o marketing. Deixa eu ver ter a honra aí de pegar nessa medalha aí dos 42 quilômetros de Lima, que é uma medalha lindíssima, né? Trazendo aqui os 42, dia 24 de maio de 2026, 42 quilômetros. Ainda falta cravar o tempo aqui, mas eu já estou vendo aqui que tem um patrocínio da Adidas, né? E a medalha é bem legal, que tem braille aqui também atrás dela, gravado em braille, para você fazer essa leitura também, para quem tem dificuldade visual, fazer em braille também. Mas é uma medalha muito bonita, muito bacana, num peso legal. 42 quilômetros. E eu, como eu era universitário de pesquisa, né? No tempo da universidade eu gostava de me envolver, né? PIBIC.
por exemplo, né, em projeto de iniciação científica, eu gosto muito quando eu vou para as maratonas de conhecer a cultura. Por isso que eu não escolho muito maratona se ela é boa para fazer tempo. Eu quero agregar, conhecer a cultura. Claro, no caso, se você aproveita uma viagem dessa, você vai conhecer muita coisa, né? E lá no Peru, eles incentivam muito a inclusão de pessoas com deficiência visual. A gente tinha um stand lá que passava, eles anotavam o nome da gente. Aqui colocou em braille. Quando eu fui para o Chile, né, a Maratona de Santiago, a medalha foi feita, desenhada por um instituto lá que cuida de crianças órfãos, né? Então, e aí sempre eu gosto de ir para essas maratonas que tem todo um propósito, né? No caso de Lima lá, Lima é uma cidade com uma desigualdade social que eu nunca vi na vida. Você desce do aeroporto, vê só a comunidade. Já tem aquele impacto grande, né? E aí eu fui para o bairro Miraflores, né? Que é o bairro melhor, é o único que dá para ficar, né? Até por questão de assalto, né? Nos outros bairros não é bom ficar. E aí eu fiquei lá e eu vi a desigualdade. No dia da corrida, Hermes, a gente passava, cada trajeto tinha um nível social de pessoa. Então, nesse dia lá em Lima, as pessoas foram pra rua, ricas, pobres. E eu correndo, apesar de estar correndo ali num pace mais rápido, eu gostava de observar e eu via alguns lugares que eu passava, eu via que o nível do pessoal já era menor, tudo. Que, vamos dizer assim, que era um lugar mais para ter mais cuidado, não, né? Não era nem para ter tanto. Eu vi que é perto de alguma comunidade, aí ficava muitos garotos botando a mão pra gente tocar, né? Eu fui chamado o tempo todo, né, de Neymar, né? Porque o pessoal ficava do Brasil. Brasil, Neymar. Aí a água da prova não era boa, era um copo aberto com semi-ela. Minha sorte foi justamente eu ter sido chamado de Brasil e Neymar, porque o pessoal me dava água, me dava garrafa de água, aí eu fiz minha prova pegando essa água. Mas a energia do povo lá os meninos batendo a mão. Teve um menino lá que eu vinha, né? Aí o povo, Brasil, Neymar. Aí o menininho botou a mão, aí quando eu apertei a mão dele, que eu olhei pra trás, ele tava comemorando porque eu bati a mão dele. Interessante. Agora, você fez quantas maratonas até hoje? Eu fiz 12, né? 12 maratonas. Fora a que eu não completei, né? A primeira eu não completei, e aí depois... Você fez 12 maratonas, 13, uma que não completou. Exatamente. Então, não é isso? Fiz e isso dessas 13, quantas internacionais? Internacional, já fiz Santiago, fiz a de Assunção, né, no Paraguai, né, e fiz agora a de Lima, né. 3. Se esse projeto aí se concretizar, né, eu tiver condições, vou fazer aí a da Argentina. A 4ª maratona internacional, né? E aí, já antecipando aqui no programa, com essa questão de Boston, né, que é o 3º ano seguido que eu pego aí o índice, já surgiu essa proposta, mas tudo vai depender muito desse planejamento, né? Se eu ficar adiando meu fim, aí eu não sei tudo, mas o desejo, né, de um pessoal que me acompanha era que eu encerrasse minha carreira lá nas ladeiras de Boston, né? Eu tenho uma ressalva em relação a essa prova, primeiro porque é no aniversário da minha filha, né, eu não quero estar longe. E segundo, porque eu não posso ali... Vai dar esse presente a ela, vai levar ela para passear nos Estados Unidos. E segundo... Não, mas aí é justamente o que complica, é mês de abril, aí sim, tem aula, tudo, tem toda a coisa. Aí ela me deixa distante por causa disso. Isso. E a segunda coisa, assim, é porque eu não acho o Boston como eu disse, né, aqui incluiu... questão de pessoas com deficiência visual. Lá fazer a Disney. Disney é meu sonho. A de Orlando. E aí o Boston eu não acho tão inclusiva, porque criou aquela ideia de que só corre lá quem é rápido. E na verdade não é só quem corre rápido. Corre lá quem é rápido e tem dinheiro. É verdade. Porque se fosse quem corresse rápido, eu acho que a maioria não tinha medalha que tem hoje no peito. Eu queria correr. Tem duas provas que eu acho que maratona mesmo para correr, para você fazer sua história e você correr. A da Inglaterra e a da... Não sei se tem até da Grécia, né, em Atenas. Aí seriam as duas maratonas para deixar marcado. Porque tem o início de tudo, da lenda, dos 42 quilômetros. E tem ali os 195 metros que foram incluídos na prova da Inglaterra. Né, por conta da família real, que eram 42 quilômetros... Aí o palanque da família real ficou 195 metros depois, tiveram que puxar essa prova e incluir 195 metros, ficou até hoje. De meio, a única sim que eu digo que eu teria vontade era a de Londres. A de Londres. Não por causa de agora, mas já de antes, que eu acho uma prova bonita, uma prova histórica. Né? Exatamente, tem até essa história todinha. Tem toda essa história real. Aí por isso que eu tinha vontade, só que Londres é uma prova que ela é cara. Primeiramente você não vai por índice, você vai
fazendo uma doação ali que chega a 20 mil reais e tudo, aí junta com passagem, lá é libras, então... É complicado, é complicado. Não dá. Agora, assim, outra coisa, Luiz, quando você foi fazer a prova de Lima, você já sabia mais ou menos que teria essa colocação, queria ficar o seu tempo era para ficar entre os 10 brasileiros? Não, Você tinha essa ideia, não? Não. Quando eu faço a preparação, eu sabia que não era uma maratona fácil, porque eu estudei o percurso. Não era uma maratona plana. Não estava frio, né? O pessoal dizia até, vai ser um pouquinho mais fria, mas ela não foi fria, né? A umidade lá é muito alta, que atrapalha a corrida, a umidade. Eu sabia que ia ser uma maratona difícil, então eu queria chegar mais preparado possível. E aí eu coloquei alguns planos. O plano A lá era fazer 2 horas e 43, né? Que saía dar aí um pace médio 3,52. Eu treinei, estava preparado para mais se fosse no plano, mas aí 3,52, 3,53 eu estava bem. No começo da prova era muita gente, né? Um erro que coloca 21 e 42 no mesmo percurso, então é 20 mil pessoas largando. Então Sim. Já não consegui correr. É para você se desvencilhar do pessoal, né? Exato. Porque tem muita gente ali que não tem esse tempo. Não tem não. E aí eu passei os 2 primeiros quilômetros, eu tive ali uma perda de 40 segundos. Você tem que fazer aquele aí movimento já, todinho. 40 segundos é muita coisa, pra tirar muita no final coisa. e tudo, e subindo, né? Então, era 2,43 e ali no segundo quilômetro eu disse, não, acho que não vai dar, vou fazer em 3,58, que foi o tempo que eu fiz. Fui ali norteando para aquilo ali. 3,58 no caso o pace, e aí deu certo, né, o pace, né, o tempo final não deu, porque teve esses 2 km, mas ainda assim fiquei aí, mas não pensava essa questão de ficar entre os brasileiros, porque é uma prova que a gente não sabe quem vai e tudo. Eu só sabia de um corredor, que foi o primeiro, né, que ele me conhece, que é lá de Minas Gerais, mas os outros eu não sabia. Eu quis o quê? Entregar meu corpo na prova e viver cada quilômetro, que eu tenho certeza que foi o que eu fiz, né? E aí Jesus abençoou no final com essa colocação. Fiquei até impressionado, né, com a repercussão. Eu agradeço demais a todo mundo. Quando eu cheguei aí, fizeram matéria, fizeram assim aí, e aí muita gente assim, foi uma coisa assim, que eu me emocionei, né, que muita gente acabou tomando essa vitória como se fosse sua, e eu tô arrepiado até mas de dizer. mas isso é muito bom, isso Porque é muito viram bonito. que era alguém que a gente claro, da gente que conseguiu. Isso, é muito atleta, bonito, né? porque a gente consegue ver que assim, e a ideia é essa, despertar talentos, né? A gente tá ali, como você disse, tem pessoas lá que nem sabem mesmo do seu potencial, correndo ali na praia, fazendo aquele percursozinho, Cabo Branco, Tambaú, Cabo vendo Branco, todo dia, né? tudo. Subindo aquela ladeirazinha, descendo, tal, vai até ali, no máximo ali na Penha e volta, tal. Mas esse percursozinho aí, você vai construindo uma base e vai despertando. E se você se preparar um pouquinho, claro, a idade, o peso, tudo isso pesa, tudo isso é um fator a ser considerado. Mas se você trabalhar um pouco o seu corpo e se dedicar à constância também, que é muito importante, a constância dos treinamentos, você consegue. Talvez você não consiga ser um atleta de elite de performance como a de Luiz, mas você consegue sair desse estágio de sedentarismo, consegue bater seu RP, consegue fazer provas num tempo e que infinitamente milhares de pessoas no mundo todo não conseguiriam fazer, né? Até porque está provado aí que menos de 1% consegue completar uma maratona, menos de 1% da população mundial, né? Então, assim, é importante ter esses exemplos e saber que é uma pessoa da gente. Exato. Que está ali todos os dias correndo com a gente e fez, e conseguiu, e saiu desse estágio de corredor, vamos dizer assim, recreativo, para um corredor mais de performance mesmo, de prova, reconhecido hoje internacionalmente. Parabéns, Luiz. Eu costumo dizer, só complementando, eu mesmo fiz 12 maratonas, fiz agora em alta intensidade, como eu venho fazendo. Mas eu digo, mais difícil do que a maratona é o primeiro passo. Isso. De você decidir, não, vou mudar de vida, vou botar um tênis, vou começar a correr. Até chegar isso aí é a parte mais difícil da corrida, é o primeiro passo. E aí eu digo a todo mundo, se você conseguir dar o primeiro passo, as coisas vão melhorar. Então, vença o difícil que é o seu primeiro passo. Você que tá aí, tô com peso, tô acima do peso, tô com medo de ver minhas taxas, isso aí era eu.
Eu e, tinha não ter, medo... e não ter pressa também, né? Não acelerar, não passar os estágios, né? Eu O Usain Bolt dizia que ele passou 4 anos treinando para fazer 10 segundos. Exatamente. Então não adianta você passar. Eu estava no estágio, quando ia fazer a barba, eu fazia de camisa, porque eu não tinha vergonha de ver meu corpo no espelho sozinho. Na praia nem se fala, eu não tirava a camisa, tudo. Então você que está aí em casa, né, assistindo, aí no seu computador, né, no seu celular, se tiver vendo aí que você tá sobrepeso, tá também com esse problema, eu tô até com problema de sair porque eu tô com vergonha, então tente dar o primeiro passo. Ele é o mais difícil do que as maratonas que eu faço, mas no dia que você der esse primeiro passo, aí você vai vendo as mudanças e pode chegar até onde eu tô, né? Se eu conseguir, qualquer um consegue. Exatamente. Constância sempre. Parabéns, Luiz, pelo trabalho, pela missão que você se colocou aí para fazer, os desafios que você venceu. Sei disso, sei como é essa vida de profissional, de jornalista, de assessor, que assessora muito bem a Polícia Militar da Paraíba, trabalha, né, nesse foco também de jornalismo e divide seu tempo com a família, claro que é prioridade sempre, a família, mas tem seu lado atleta também que você prioriza também. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, parabenizo, né, por esse podcast, espero que ele tenha longa vida, porque ele tendo longa vida, ele vai melhorar a vida das pessoas. Com certeza, a ideia é essa. E se eu tô aqui é justamente porque eu não sou afeito, apesar de ser da área, eu não sou afeito de ir para frente das câmeras, e se eu tô aqui é porque eu acredito no propósito do programa, então parabéns, Hermes. Obrigado. E vou já aqui, de antemão, né, de todo mundo, agradecer pelo exemplo que você me dá. Obrigado. Eu lembro uma vez que eu te vi lá perto da Estação Ciência, correndo. Isso. Aí naquele dia eu tava cansado, né? Aí eu vi ali você dedicado, que eu sempre passo por você, né? Eu via dedicado, eu digo, rapaz, Hermes aí tá... Hermes apareceu aqui na Estação Ciência agora para dar um recado. Continue que você pode. E aí eu te vi lá no busto depois, aí eu até disse, eu disse, já tá aqui. Mas então te agradeço, você foi uma inspiração no ciclo. Vamos embora, vamos continuar correndo. Vamos continuar nossas corridazinhas, sempre bom para melhorar. Eu já passei desse estágio de competição, hoje é saúde mesmo, que é o que eu mas vou. A gente continua sempre ali focado. Corrida é essencial, né? Quem corre sabe disso. Exatamente. Valeu, Luiz. Olha aí, gente, mais uma participação incrível aqui no podcast Eu Corredor, do correleve.com. Então, o que é que você está fazendo aí? Se inscreve aqui no canal, acompanha, deixa seu comentário, traz aí o seu like, aquele joiazinha que a gente agradece muito. E a gente vai trazer sempre aqui convidados que contem histórias, que inspirem muitos atletas, sejam amadores ou não. Gente como a gente, como nós costumamos falar aqui, que é sempre bom trazer. Luiz Duarte, brasileiro paraibano, que levou aqui o nome da Paraíba como um dos 10 melhores tempos da Maratona de Lima e já está se preparando aí, descansando um pouquinho o corpo, mas vai se preparar para um novo ciclo. Quem sabe a gente faz aqui um podcast com o Luiz, trazendo aqui um novo tempo dele, né? Um novo desafio que ele encarou, que ele enfrentou e que ele venceu. Valeu? Então até o próximo episódio do Eu Corredor.